Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso programa do CEPAC nos caminhos da comunicação. É o CEPAC que se sintetiza na formação para as pessoas, como agentes de pastoral, para as diversas pastorais, também especificamente para a pastoral da comunicação. Você é muito bem-vindo, aqueles que querem participar conosco aqui, e hoje nós temos um tema muito especial, mas eu gostaria de dizer que essas lives do CEPAC, elas têm sempre os objetivos de formar as pessoas. Nós temos duas trilhas muito importantes, que é ajudar a pensar a comunicação e também depois alguma parte alternativa de práticas da comunicação. Nós vivemos num contexto em que tudo é muito movimentado. Uma das características do nosso tempo é a velocidade, né? Então, seja na tecnologia, seja nos nossos relacionamentos, tudo é pautado pela velocidade. Mas nós gostamos também de ajudar as pessoas a pensarem quem sou eu no meio desta velocidade. E quem sou eu no meio desta velocidade? Esse ser pessoa vai vivendo também muitos acontecimentos no contexto, né? Então, nós vivemos também, especialmente nós cristãos, não é? Vivemos a Páscoa, temos um novo início, né, de um novo ano litúrgico, estamos já bem pertinho do Natal. Então, o Natal ele está se movimentando muito, chamando a atenção de muitas pessoas, os shoppings todos enfeitados, as ruas, muitas árvores, muitas luzes. A gente pode perceber um pouquinho menos do que o ano passado, né? O dinheiro está curto, as pessoas estão repensando. Mas tudo isso não é pobreza, tudo isso nos chama a atenção para aquilo que é o essencial no Natal, não é? Então, um tema assim que nós queremos apresentar hoje, já em continuidade também de uma live que fizemos na última quarta-feira, né, que os jovens, então, na cultura digital. Hoje nós temos um tema Natal para adolescentes, uma outra linguagem. Eu gostaria também de dar as boas-vindas para todas as pessoas que, neste momento, não estou vendo aqui, talvez a irmã Valdiane me ajude a ver aqui a questão do chat, tá? E muitas pessoas que querem participar conosco. Você é muito bem-vindo, todos são muito bem-vindos e bem-vindas, e vamos interagir com esse tema, que a gente trouxe uma pessoa maravilhosa, logo, logo vou apresentá-la, para nos dizer algo e também para interagir conosco. Então, você pode ir anotando, né, as suas perguntas, as suas contribuições à medida que o tema vai sendo desenvolvido, e daí você, no final, nós vamos deixar um espaço de tempo para que você possa perguntar, interagir, oferecer também a sua contribuição, quem sabe lá alguma experiência também. E aqui, então, qual é mesmo esse tema, né? Natal para adolescentes, uma outra linguagem? A linguagem sempre foi uma arte para a aproximação das pessoas.
E isso acontece também para falar sobre o Natal justamente com os adolescentes, especialmente da nossa cultura atual, da nossa cultura digital. Jesus nasce também aí. Então, você é convidado a seguir, acompanhar, como eu já enfatizei, a interagir e muito bem-vindo, sinta-se sempre muito à vontade aqui conosco e com a nossa conferencista, nossa expositora hoje, que vai abordar a temática que foi anunciada agora. Essa pessoa é a pedagoga Abadias, muito conhecida já, Abadias Pereira. Boa tarde, Abadias, muito bem-vinda. Boa tarde, irmã Joana, muito obrigada, estou muito feliz por participar com a senhora nessa iniciativa tão bonita, né? Nos caminhos da comunicação. Muito obrigada pelo convite. Então, quero dizer mais alguma palavrinha sobre você, porque é uma preciosidade, né? Uma pessoa, uma pedagoga há mais de 30 anos. Atualmente, ela é coordenadora pedagógica escolar, professora de ensino religioso, é catequista há 45 anos. Olha a minha idade! O que lhe concede ampla formação e experiência. É uma pessoa que está sempre se renovando, se atualizando, seguindo e contribuindo. Também é assessora para a formação na Diocese de Bragança Paulista, né? Ainda você está lá, né? Como agora se estendeu para outras dioceses também. É membro do NUCAP, Núcleo de Catequese Paulinas, e assessora da Catequese Paulinas por todo o Brasil. Nós queremos, então, deixar a palavra com você, e como nós dissemos, olha, vamos aproveitar bastante e interagir com a Abadias no final dessa nossa exposição, mas estamos em mãos não só seguras pelo conhecimento, mas pela experiência de uma pessoa que é realmente luz. Quando a Abadias entrou e eu a vi, eu falei, olha, chegou a luz. A gente percebe que é uma pessoa iluminada, e ela vai iluminando em muitas dioceses os catequistas, as catequistas, e hoje aqui conosco, e todos aqueles que participam aqui. Muito bem-vinda, Abadias. Obrigada, irmã. Boa tarde a todos, então. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Como disse, né, a irmã Joana, não pretendo ficar somente numa teoria, num conhecimento teórico, mas eu gostaria de partilhar, assim, a partir da minha experiência. Falar do Natal, né? E do Natal para os adolescentes, diante de toda essa cultura que nós estamos vivenciando. A irmã Joana falava de todo o preparativo para o Natal, né? As cidades aí iluminadas, decoradas, os shoppings, mas propriamente a mensagem do Natal para esse grupo que eu amo muito. Nessa escola em que eu trabalho, já são quase 28 anos no colégio. E se todas as idades me encantam, os adolescentes, eles me conquistaram. Não só no colégio, né, mas sobretudo também na catequese, durante todo o meu tempo, a minha vida na catequese. E continuo ainda, né, sendo catequista, a gente não deixa de ser catequista. Então, como é que o adolescente hoje se encontra com este Senhor que vem, né? O que ele espera? Como que ele vê? Eu, conversando com um professor do nosso colégio, é um professor jovem, né?
Ele já saiu da adolescência recentemente, até porque, olha, o próprio Diretório para a Catequese nos aponta a adolescência dos 14 aos 21 anos. Quando nós pensamos em adolescente, às vezes a gente fica somente com aquelas carinhas dos nossos adolescentes saídos ali da catequese da Eucaristia, na perseverança ou na pré-crisma, aqueles entre 13 e 14 anos, né? Mas essa adolescência, então, vai até os 21 anos. E esse professor, comentando com ele sobre esta nossa conversa de hoje, ele dá aulas de história no colégio e de ética, cidadania e responsabilidade social. E ele falou, bem lembrado, eu vou fazer algumas perguntinhas e depois eu vou te passar o que é que eles responderam. E são alunos do colégio, mas são adolescentes que também frequentam a comunidade de fé, a sua comunidade de fé. São adolescentes que estão conectados, que recebem todo tipo de informação, né? Eles estão lá na frente em relação à tecnologia. Mas quando nós abordamos aí sobre a fé, eu tenho a impressão de que eles saem desse mundo deles, né, o virtual, e eles param ali, eles ficam impactados. Muitos não têm resposta. Então, eu gostaria de partilhar alguns elementos para depois, ao final, nós conversarmos a respeito. Porque vocês, catequistas, estão aí nas comunidades, têm uma percepção dos seus adolescentes, né? E, na verdade, a própria comunidade tem essa percepção deles que participam hoje, tá? Então, eu gostaria de iniciar com uma fala do Papa Francisco, a irmã Valdiane pode colocar esse slide agora, quando ele esteve no Peru e se reuniu com os jovens. Tá? Por favor, irmã, é o próximo slide. Então, o Papa Francisco, e é tão bonito, né? Essa comunicação, porque o Papa já nessa cultura da comunicação, da linguagem. Olha, o Papa dialoga com todas as idades, né? Como nós também precisamos aprender a dialogar com todas as idades, né? Sobretudo a catequese, porque a catequese hoje ela é infantil, ela é para os adolescentes, ela é para os jovens, ela é para os adultos e ela é também para o idoso e para os nossos deficientes também, né? Então, a nossa linguagem. E o Papa nos dá essa lição. Olha, lá no encontro dele aos jovens, né, para o Natal, em janeiro, né, na verdade, na visita, em janeiro de 2018. Então, ele fala, né, Jesus é a nossa sabedoria e queremos estar abertos a esta sabedoria e ter esse sentimento cristão no coração. E ele pergunta para os jovens lá reunidos, né? Vocês têm alegria no coração? Vocês têm paz no coração? Eu penso que são perguntas que nós devemos fazer hoje também para os nossos adolescentes, né? Quem é este Jesus, né? Nós estamos abertos a Jesus? Jesus nos dá sabedoria, isso nós esperamos. Né? Será que já perguntamos para os nossos adolescentes se eles têm essa percepção de Jesus, de que Jesus é sabedoria, né? De que Jesus é a luz, é a plena alegria e que nos dá essa alegria?
Então, eu convido vocês agora, eu não vou ler, né, a partir aqui nos slides, eu vou abreviar, mas uma história me chamou a atenção recentemente. Ela foi publicada no jornal Estadão. Vamos lá? É o próximo slide. Ela conta, né, é a narrativa da Carolina Delboni, ela é uma jornalista, e ela conta, né, o quase desencantamento do Natal quando se tem filhos adolescentes. Mas o que chamou a minha atenção, ela vai contar, né, nesse artigo, que na infância, então ela começa assim, já está lá no próximo slide. Até ontem, os filhos dela disputavam para colocar os enfeites na árvore, né? Mas os filhos crescem e o que era um momento de euforia vira praticamente um martírio. Então, eu penso que nós catequistas, mães, né, que estão aqui conosco nesta tarde, ou aqueles que vão depois assistir aí pelo YouTube do CEPAC, vão se identificar com essa mãe, né? No momento, quando criança, para preparar a árvore, para escrever aquela cartinha, né, para o Papai Noel, até porque nós nós temos todo um comércio também que envolve essa dimensão, né, as festividades do Natal. Então, quando se é criança, você tem uma realidade, né? Você tem todo um jeito. Depois de adolescentes, eles vêm lá com isso, né? Mas tem mesmo que montar. Quem é que vem aqui em casa para esse Natal? Ah, depois eu ajudo, já cansei disso. Ou então, isso é chato, né? Então, eles vão questionando. A preguiça, né, também, aí a gente vai vendo no próximo slide, né, que eles questionam, mas já tem muito enfeite. Mas ela fala, né, ela vai dando os argumentos para os filhos. É assim que nós entramos no espírito natalino aqui em casa. E como ela vê essa apatia que contaminou os 3 adolescentes, ela, né, continua ali com os argumentos. Precisamos montar a árvore. O problema é que também eles vão dando sinais de que a gente não precisa de nada. Olha a percepção dos 3 filhos adolescentes. Irmã, pode passar. Aí ela conta outros detalhes que vocês poderão conferir com mais calmas depois, né? Então, ela vai falando, né? Aí ela diz que o clima natalino numa casa com 3 adolescentes, está no próximo slide, irmã, não é o mesmo daquela com 3 crianças, né? Que escreviam as cartas, que ela deixava bilhetinhos espalhados pela casa. Mas adolescentes de 17, 16 e de 13 anos, São Nicolau virou um ser inventado pela mãe. Então, eles já questionam, né? Só que, no próximo slide, me chama a atenção esta frase. Ela continua, né, pedindo, convencendo os filhos para decorarem a árvore de Natal e ajudarem a decorar a casa, né? E eles continuam lá. Não é comigo isso de escrever para o Papai Noel, né? Enfim, ela insiste na brincadeira, olha só, não na tentativa de resgatar a euforia da infância, mas de resgatar 3 adolescentes da inércia de seus mundos. Esta frase me chamou muito a atenção,
né, resgatar os 3 filhos, olha as idades deles, né? De 17, olhem bem, de 16 e de 13 anos. Da inércia dos mundos deles, ou seja, cada um no seu mundo. Percebem? Então, vejam lá, nem sempre ela alcançou sucesso, né? Hoje, eles participam de uma outra forma, né? Mas ela continua querendo trazê-los para essa realidade. Ela não deixa clara ali a dimensão da religiosidade, né? Da religiosidade. Mas, mesmo os nossos adolescentes, participantes de comunidade de fé, eles também têm aí o seu mundo, não é verdade? E ela termina a narrativa desta publicação dela para o jornal dizendo assim, que ela vai insistir em chamá-los para participar, né, desses preparativos para o Natal, para que não seja uma obrigação, já está lá no outro slide, irmã, no slide de número 9, né? Então, ela fala, para que não seja uma obrigação, e sim uma vontade deles quererem participar. E ela termina de estar junto, de participar, porque é isso que tem que ser, né? Eles entrarem nesse espírito natalino a partir da preparação da casa, da árvore, dos enfeites. Se não, qual sentido? E aí eu pego este se não qual o sentido para a gente refletir estas questões, né? Ao tratar do Natal para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos catequizandos, cada qual no seu mundo, não é? Pode ir, irmã. Então, senão qual sentido? Tá? Aí eu trago para vocês umas perguntas. Qual é a importância do Natal para as futuras gerações? Vocês podem até deixar como é que vocês veem isso na sua comunidade, né? No seu grupo aí de catequese, ou na sua família, os adolescentes que vocês interagem, né? Qual é a importância do Natal para as futuras gerações? Como é que eles veem o Natal? Será que Jesus foi cancelado, né? Diante hoje de uma discordância, né? Isso é uma fala muito comum hoje, né? Basta você discordar, né? No diálogo com uma outra pessoa. Se você não concorda com o outro, nossa, motivo para ser cancelado, né? Então, eu acho que precisamos ficar bem atentos. E em relação à fé, Jesus, hoje, será que ele já foi cancelado? De que Natal estamos falando? Como experienciamos essa realidade nas nossas comunidades? Quais referências os nossos adolescentes têm, né? Lá no diretório para a catequese, no número 248 do diretório, na verdade, no 249, está dizendo assim, né? Em seu caminho de fé, os adolescentes precisam ser acompanhados por testemunhas convictas e cativantes.
né? Eu costumo dizer que o adolescente, gente, ele é o que nós temos de melhor nas nossas comunidades de fé, quando nós acompanhamos e quando nós, não somente catequistas, mas toda a comunidade de fé, dá a eles elementos para que eles se tornem protagonistas em suas comunidades, né? Em suas comunidades. Então, vejam, um dos desafios da catequese está lá no diretório, no número 249, é justamente esse, né? A escassez de testemunhos de fé vividos no interior das famílias e dos âmbitos da socialização, né? De onde estão inseridos os nossos adolescentes. Olha, para que Jesus não seja cancelado, de forma alguma. E aí, eu queria partir do que pensam os nossos adolescentes, alguns deles, sobre o Natal. E como nós os conduzimos para essa realidade. O que falamos para os nossos adolescentes e como falamos sobre o Natal. Vejam bem aqui, olha só o que alguns têm a dizer a respeito. Vamos lá então, irmã? Vejam bem. Olha só, este aqui tem 13 anos. As perguntas são as mesmas, né? Que o professor Bruno fez lá na aula de ética dele. E ele pediu assim, sabe? Ele falou, olha, vamos deixar, eu quero que vocês escrevam. Deixem os celulares aí do lado agora, e eu quero que vocês escrevam. Não precisam se identificar, se vocês não quiserem, mas, na verdade, todos eles colocaram os nomes. Qual o significado do Natal para você? Olha, este adolescente, ele participa de nossas comunidades de fé. Qual o significado do Natal para você? Nada. O que você já ouviu falar sobre o Natal, que é o nascimento de Jesus? O que você gostaria mesmo de saber? O porquê das festas. Gente, olha, isso daqui daria, não só agora, essa 1 horinha que nós temos de conversa, mas isso daqui daria uma formação para catequistas de um final de semana. Vejam o próximo. Para mim, o Natal é a data em que Jesus nasceu, onde é comemorada com a ceia do Natal e família reunida, né? Então, aqui a gente já tem ali um avanço desta catequese que ele está recebendo, né? Familiar ou da comunidade de fé. O que já ouviu sobre a definição do Natal? Quando era menor, ouvia que o Papai Noel passava à meia-noite para deixar o presente debaixo da árvore. E ele gostaria de saber como é o Natal em outros países. O próximo. Para mim, o Natal é a data mais bonita para se comemorar por conta do seu significado. Eu já fico me perguntando quais serão os outros significados para ele, né? Para ela. Mas olha a indicação que ela dá. É porque a minha família se junta. Então, gente, olha aqui a linguagem que nós temos. Se eu sou catequista deste adolescente, olha o que eu já tenho para falar de Jesus para ela. Olha o que eu já tenho de indicação do significado. A minha família se junta. Eu já ouvi
que o Natal é a data do nascimento de Jesus. Por isso, é um dia que deve ser comemorado. Se é comemorado para ela, o nascimento de Jesus, ela já sabe que causou, que impactou, né? Que já trouxe uma diferença, né? Por isso é um dia que deve ser comemorado. Por que que deve ser comemorado? Por que que Jesus nasceu? Por que é que ele veio? O que é que ele veio trazer? Lá, quando aconteceu o nascimento dele, mas sobretudo hoje. Qual é o impacto do nascimento do Senhor hoje? Eu gostaria de saber o significado da ceia do Natal. Vamos para o outro? É uma época de comemoração, né? Uma época de renovação. Olha aqui, de perdão, de se apegar a Deus. 13 anos tem. Aqui a gente já vai além, né? O que é que eu diria? Como é que eu... o que eu falaria agora a partir dos elementos que esta adolescente está me trazendo? Olha, de se apegar a Deus é um dia de felicidade, pois Jesus nasceu. Gente, olha só que lindo! É um dia de felicidade, pois Jesus nasceu. Já ouvi falar que o Natal não se trata apenas dos presentes ou coisas materiais, que se trata de uma época de amor. Ai, como é que você, catequista, prepararia o seu próximo encontro de catequese a partir destes elementos desta adolescente de 13 anos? Olha lá o que ela gostaria de saber, mais detalhes do nascimento de Jesus. Vejam, gente, quanta coisa interessante, quantos elementos nós temos aí para dialogar com esses adolescentes a partir destas informações. Vamos para o próximo? Tem um aqui que é muito bacana. Olha só. Quase não comemoro o Natal. Quando comemoro é na casa da minha avó para comer. Para comer. Então, para mim, o significado real é comemorar uma data importante e santa. Mas olha só como ela coloca. Importante, ela já sabe que é. Santa também. Mas santa pela comida. Não acredito que Jesus tenha nascido neste dia. Ai, como é que eu vou falar para esse adolescente? O que é que ele pede? O que muita gente fala, né? Olha o que ele já ouviu sobre a definição de Natal. O que muita gente fala, Harmonia, felicidade, é o dia que Jesus nasceu, mas creio que muita gente já perdeu o significado disso. Olha a percepção deste adolescente. Será o que ele já viu? O que ele já ouviu? O que ele já leu nas redes sociais? Né? Olha, muita gente já perdeu o significado disso. Né? Só falam mesmo. Só falam. Mas sem significado. Gente, olha o que ele nos oferece para
dialogarmos com ele a respeito do Natal. Ele tem uma visão tão crítica aqui, porque pela percepção dele, as pessoas só falam, mas elas agem de outra forma, né? É outro que tem essa dúvida, se Jesus realmente nasceu neste dia. Né? Vamos ver se nós temos aí um próximo, irmã. Tem mais um. O significado, olha só, era para celebrar o nascimento de Cristo. Olha aqui. Outra crítica. O significado do Natal para ela era para celebrar o nascimento de Cristo. Era para ser uma data importante e de se reunir. Era. Por que será que era? O que ela está vendo? Com quem ela está falando? Né? Qual é o youtuber que ela segue que esteja dando essa mensagem? Ou então, qual é a fala da família? Né? Mas ela já ouviu dizer que o Natal é uma data de felicidade e de amor. Ou, olha como ela vai além, de uma simples data para comércio. E aí ela quer saber, né? Por que comemoram essa data com o intuito de um presente, né? De ser presenteado. E por desculpa para a festa. Olha, você que está aí nos assistindo e que é catequista, gente, não toca o seu coração, né? Para a gente agora preparar o nosso encontro de catequese a partir desta fala dos nossos adolescentes, o que eles gritam para nós? E que linguagem agora nós vamos utilizar para levá-los a compreender? Porque, olha, é sério o que eles disseram aqui, né? É muito sério, é muito sério. O adolescente, ele precisa, ele quer, a idade dele pede, né? E hoje também os recursos que eles têm, eles querem provas, eles querem o concreto. E nós precisamos responder a eles neste concreto, não é? Vamos para frente? Então, olha, agora nós temos o que os nossos adolescentes falam, né? Agora, o que os nossos adolescentes têm a fazer? E nós temos também, pode passar, irmã. Nós temos também outros, né? Que já deram um passo. Esses questionam. Então, nós temos, eu apresentei apenas ali, olha, de mais de 80 adolescentes que nós colhemos aquelas questões, eu só trouxe, né? Na verdade, todos eles vão ali daquela forma, né? Mas nós já temos adolescentes que têm uma outra percepção também, aqui já do lado da solidariedade, né? Então, a percepção de Natal deles já tem um passo a mais, né? Essa dimensão do amor, essa dimensão da proximidade, essa dimensão da solidariedade, né? Que Jesus nasce para renovar em cada um, né? A comunhão, o encontro, a solidariedade, a visita, né? Lembra aquele adolescente que disse: é um dia, é uma data legal, porque a minha família se junta, né? Então, se Jesus nasce para trazer esta comunhão e este encontro, olha, nós precisamos deixar claro para eles
e para esses também, né? Então, vejam aqui, a partir desses dois adolescentes, desse adolescente que se reúne para ser o próximo do outro, né? Para levar essa solidariedade que ele percebe a partir do Natal. Para frente, irmã. Muito bem. Agora nós temos, né, algumas considerações civis e sociais, tá? Vamos lá? Então, vejam, o que dizem os estudos. Aqui eu trouxe, né, a partir do ponto de vista econômico, que os nossos adolescentes também estão inseridos, como eles próprios apontaram lá, né, essa dimensão do comércio, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles sofrem aí todo o estímulo comercial da data, né, do Natal, né? Então, é uma sociedade que está direcionada para o consumidor. E o adolescente é um consumidor ali que todos querem, né? Porque eles vão aí, né? Até esse estudioso, ele diz, né? Podemos observar que os feriados tradicionais giram praticamente em torno do consumo, sobretudo hoje. Agora, esse consumo também, ele não chega para todos, né? Então, como também abordar, na verdade, qual será a nossa abordagem para os nossos adolescentes que não têm acesso a todos os bens que o mercado lança para ser consumido? Adiante, irmã. Agora, então, essa cultura do consumo, ela afeta, em particular, o comportamento dos adolescentes, né? Então, ele diz, com efeito, na atualidade, os adolescentes costumam ser mais materialistas do que os adultos, né? Então, esse é um dado importante também a ser considerado na abordagem, né, para com os nossos adolescentes. Eles são, muitas vezes, responsáveis por suas próprias decisões de compra. Olha, eu li também, acho que foi a semana passada, inclusive, foi assim, uma mãe no shopping com 3 filhos, 2 deles adolescentes. E naquela foto com o Papai Noel, um deles pediu um celular. O outro pediu, eu acho que algo motorizado, não sei se era um patins, alguma coisa assim. E o Papai Noel, não sei se vocês leram, né? Eu li no site do UOL. E o Papai Noel respondeu para o adolescente, esquece. Né? A mãe, inclusive, ela prestou queixas desse Papai Noel porque ela se sentiu como que ele agiu de forma preconceituosa em relação à condição social deles, né? Ou aquele Papai Noel, né, foi preconceituoso porque o adolescente pediu um celular, ele falou, esquece. Como quem diz assim, esquece porque você não vai ganhar, você não tem condições de ganhar. Então, gente, vejam a implicação dessa dimensão do ponto de vista econômico para os nossos adolescentes, né? E eu repito, eu sempre, sabe, eu repito mesmo, sobretudo quando eu estou assim com os catequistas ou demais evangelizadores, que esses adolescentes, eles fazem parte da nossa comunidade de fé. Então, vejam a amplitude da nossa conversa,
né? Porque nós temos aí um ano litúrgico. Nós estamos no Natal, mas nós temos outras datas também que o comércio se apropria delas. E qual deve ser a nossa linguagem em se tratando, né, da dimensão religiosa, né, e espiritual deste momento em que nós estamos vivendo? Para frente, irmã, porque nós já vamos aí para os finalmente. Olha, eu queria deixar esse dado também, que eu acho muito importante. São 54 milhões de adolescentes, né? Passando por tudo isso, tendo acesso, porque hoje até lá, né, nos confins da Terra, eles têm acesso, eles estão conectados, né? E eles estão também ali falando conosco de forma presencial. Então, são quase 54 milhões de adolescentes para frente. E aí, me impacta também, olha, essa imagem. Esta imagem, olha a rapidez do que nós temos, né? Um fotógrafo, num clique, ele jogou na rede. E ali nós já tivemos, no dia seguinte, o endereço, o nome e os anseios deste adolescente. Ele poderia ter ficado no anonimato se, ao buscar comida ou então objetos recicláveis para venda neste lixão lá no Maranhão, ele não tivesse ficado encantado com esta árvore de Natal que ele encontrou no lixo, né? Olha só, ele ficou paralisado com a árvore. Ele não desprezou. Ela não renderia nada se ele fosse vender para captar recursos, né? Ela não valeria nada. Mas chamou tanto a atenção que viralizou na internet o carinho com que ele pegou a árvore, embalou a árvore e levou para casa. Né? Ele levou para casa. Então, ou seja, o que será que ele... Qual seria a memória dele no olhar aquela árvore de Natal? Qual é a memória de família? Ou então, qual é a memória de comunidade? Qual é a memória, qual o sentido do Natal? Para ele ter embalado aquela árvore e levado para casa. Agora, com certeza, ele tem uma família e essa família transmite a ele valores que, olha, eu penso sim, que sejam valores evangélicos, porque ele tem uma determinação. Ele tem 12 anos, ele estuda, ele ajuda a família na captação de objetos para serem vendidos, né, na reciclagem, porque ele tem um sonho. Ele quer ser jogador de futebol para fazer uma casa para a mãe. Percebem? O alcance do clique de uma foto. E que gerou uma comoção, não só das pessoas da comunidade dele, mas das pessoas de outros estados, de outras cidades, para ajudá-lo neste sonho. Né? Então, Jesus, que nasce para o Gabriel, é esse Jesus que nasceu a partir do encontro daquele símbolo que remete ao nascimento do Salvador. Né? Que remete.
É o Senhor que nasceu para ele e que trouxe aí a expectativa de uma mudança de vida. E eu espero que, de fato, aconteça isso na vida do Gabriel, né? Como também espero que aconteça na vida de um outro menininho, que eu li também, do Sul, que, ao escrever uma carta para o Papai Noel, pediu carne para celebrar com a família a noite de Natal. Vamos adiante, irmã? Que nós já estamos terminando, né? Então, gente, o que nós temos a oferecer, né? Enquanto igreja, enquanto comunidade, não é? Enquanto pessoas que interagem com a outra pela linguagem, o que falar hoje para os nossos adolescentes. Então, eu concluo deixando aqui essas dicas. Olha, nas famílias, o que fazer, então, com os nossos adolescentes nesse tempo do Advento e do Natal? O que vocês diriam para aqueles adolescentes que nós vimos? O que vocês diriam para o Gabriel? Né? Ou para os seus adolescentes? E nas famílias, nós precisamos ouvir os nossos adolescentes, é a escuta. E partir, né? Partir no diálogo do que eles apresentam. Né? A família precisa ouvir, apresentar o verdadeiro sentido do Natal, né? Porque elas não estão fazendo isso. Nem todas, né? Não vamos generalizar, me perdoem, mas nem todas. E afirmar a importância da presença e da participação deles também. Agora, e na catequese, nas nossas comunidades de fé? Viver a experiência cristã, a linguagem da ambientação das nossas comunidades, dos nossos locais de encontro da catequese, as orações, a novena de Natal, o presépio. Os nossos adolescentes, como eu já disse, eles precisam assim se sentirem como protagonistas nas comunidades. E eles gostam do concreto, novena de Natal. Gente, eu tenho adolescentes que eles informatizaram o apostolado da oração nas suas comunidades, que eles movimentam agora, no tempo do Advento, todas as encenações de Natal são com eles. São com eles. E hoje, eles estavam, tem uma turma que eles não podiam se reunir, eles estavam ensaiando pelo Meet. Vão se apresentar presencialmente. Mas olha como eles vão longe quando nós confiamos neles. Né? Então, a ambientação, as orações, as novenas, o presépio, né? Acolher as suas curiosidades, incentivando a pesquisa, né? em conjunto e esclarecendo as suas dúvidas. Não é? A dica para os catequistas desses adolescentes que eu apresentei os seus questionamentos. Vamos pesquisar junto. Olha, quando a gente pede para eles pesquisarem, eles querem apresentar milhões de coisas que eles pesquisaram. E ali você vai acompanhar e conduzir, né? Envolvendo não somente os catequizandos adolescentes, mas também as suas famílias. Então, eu acredito nesta linguagem, né? Nesta linguagem. E o Papa Francisco lá, ele disse uma última coisa. Vamos nos preparar bem para o Natal? Vocês rezam? Porque sem a oração não podemos encontrar Jesus. Digam a Jesus, ó sabedoria, venha, rezem, rezem muito. Que Deus os abençoe e que a Virgem Maria cuide de vocês
e também rezem por mim. Gente, irmã, desculpa, 5 minutos. Pode ficar à vontade, Abadias. Olha, você nos levou assim, fez uma viagem daquelas que a gente não encontra por aí. Nenhuma agência de viagens vende ou coloca à disposição isso que você nos proporcionou, essa viagem maravilhosa. Eu queria só então dizer que, veja bem, linguagem, comunicação. A linguagem justamente é expressar a nossa comunicação. E você nos levou então para aquilo que o nosso conhecimento pode requisitar ou contribuir, mas na prática da vida. Foi uma viagem cheia das ações, como é que se coloca em prática, como é que a gente vê exemplos, como é que a gente observa. Eu fiquei encantada também, porque esses exemplos que você colocou, eu também li no jornal, eles me impactaram, mas vou ser bem sincera, eu não fiz nada adiante. E aí eu falei assim, nossa, Abadias, olha, já aproveitou, inclusive para ilustrar uma exposição que aqui vai ficar depois no YouTube, quantas pessoas vão ver isso e tal. Ou então pensar sobre aquilo que leram no jornal e tal. Sim. Então, uma maravilha de viagem, de exposição, assim, no concreto da vida, né? Começando lá pelo artigo da Carolina Delboni no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, e você, então, a partir da vida, a partir da experiência, se servindo, isso significa pesquisa também, né? Então, vai tirando, vai analisando, vai ampliando, e depois, sobretudo, essa questão do resgatar da inércia dos seus mundos, os adolescentes, etc., né? E aí parte para a prática. Como é que isso se pode fazer? Aí você passa os slides, etc., de uma riqueza muito grande, Abadias. Primeiro agradecimento a você, e vamos colocar aqui, eu vou pedir para a Valdiane colocar, eu acho que o padre Gabriel Guarnieri fez uma colocação aqui, né? O Gabriel Guarnieri é um padre xaveriano, missionário xaveriano, que sempre acompanha as nossas lives. Ele é maravilhoso e lida muito com a questão do Facebook, com essa questão do virtual. Parabenizo a reflexão e pergunto, olhando os presépios na Europa, Jesus menino loiro, com os olhos azuis, no Japão, Jesus menino com o rosto e os olhos japoneses. Podemos dizer que Natal para os adolescentes é uma grande festa contra o racismo e a favor da lógica da terra sem males e da fratelli tutti? Olha, irmã, o padre Gabriel, sabe que eu gosto muito quando eu participo às quartas-feiras com as lives, ele está sempre... ele participa de todas, eu adoro as questões que ele coloca. Padre, o senhor tem toda a razão, Ó, nós não podemos mais deixar os nossos adolescentes alheios ao que acontece. Por isso que eu gosto muito de trazer o que é que nós estamos vivenciando. Felizmente, eu trago essa experiência da escola, porque, como eu disse, eles estão lá, e o que eles expressam lá, eles expressam na comunidade de fé. Então, nós temos, sim, que tratar com eles hoje desse Jesus que nasce, né, para nos levar a lutar contra aquilo que impede que vejamos e que sejamos luzes, né? Que sejamos luzes. Então, é para uma terra sem males, é para uma fraternidade universal, é contra o racismo, sim, porque Jesus nasce na Europa de uma forma, no Japão de outra. Aqui, sinceramente, esse menino Gabriel, Jesus nasceu lá
naquele lixão com aquelas pessoas através daquele símbolo, e que agora a comunidade se une para levar para ele condições de vida e vida em abundância. Né? Então, o Natal para os nossos adolescentes aqui, a linguagem a ser usada é essa mesma, desta fraternidade que gera vida, sem racismo, sem preconceito, sem tanta polarização e sem cancelamentos. Né? Porque o que mais a linguagem do adolescente e dos adultos também, né? É esse dito cancelamento. Nós precisamos, sim, do Jesus que nasce hoje para unir, para uma fraternidade universal, sem polarização. Isso mesmo, Abadias, e acredito também que, mesmo assim, na catequese, mas o ensinamento mesmo da própria igreja em festejar o Natal, ela progrediu muito nessa questão da enculturação, não é? Sim, eu lembro quando eu era pequena, imagina, nós íamos colher o pinheirinho lá na floresta, no mato mesmo, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, e depois a mamãe em casa tinha as bolas guardadas, mas ela tinha uma caixa de algodão, e essa algodão a gente colocava no pinheirinho porque significava a neve que estava caindo. Era todo um costume europeu aqui no Brasil. Teve o seu fruto e sempre... mas eu quero chamar a atenção o quanto se progrediu para compreender o Natal. Muito. Hoje, na situação que nós estamos, e Jesus nasce no concreto da vida, né? Sim, certamente. Então, nós aqui temos ainda o Júlio Brito, que tem duas colocações aqui. Então, a primeira é saber trabalhar as diversas respostas dos jovens exige uma boa formação do catequista. Sem dúvida. É a Júlia, né? Oi, Júlia. Sim, e depois também já vamos colocar a outra, que ele... continua, sobre o caso da criança encontrar a árvore de Natal, costumamos fazer doações diversas, mas minha filha costuma embalar coisas diversas, jogar no lixo para alguém ficar feliz com o achado. Olha, sem dúvida, hoje, a formação do catequista é fundamental e permanente, né? Como eu gosto muito, eu me lembro sempre da colocação do Papa Francisco, lá em 2013, no encerramento do Ano da Fé, no Congresso Internacional de Catequistas, né? Que não basta trabalhar como catequista, mas é preciso ser catequista. E ser catequista é vocação, é atender ao chamado. Ninguém pode dar aquilo que não tem, não é verdade? Então, é preciso, sim, formação, é preciso estudo. E, a respeito do Gabriel, é claro, óbvio, aliado ao estudo, à formação do catequista, é o catequista saber dar as respostas. Né? Nós temos no mesmo grupo de catequese, nós temos catequizandos de várias realidades. O catequista precisa conhecer a realidade de cada um dos seus catequizandos para dar a resposta. É um mesmo Deus que nasce e que fala para todos. E a história do Gabriel, de fato, é uma história triste, né? É uma criança que não deveria estar sobrevivendo de uma garimpagem lá no lixão para poder sobreviver, ajudar a sua mãe no sustento da família. Mas eu repito o que eu disse, sabe, Júlia? Eu não sei também, não sabemos como aquela árvore foi parar lá. Alguém jogou no lixo, né? Mas
Uma outra lição que o Gabriel nos dá é que do lixo ele tira a vida. E aquela vida, para ele, não é nenhum demérito, né? Porque na simplicidade ele alimenta o valor do trabalho para o seu futuro sustento. Então, sinceramente, se eu estou na comunidade de fé do Gabriel, eu iria mesmo procurar continuar alimentando esta fé do Gabriel, que ele pode ser o que ele quiser. Pois é. E, Abadias, isso me fez lembrar também, assim, o quanto que é importante, né, as famílias comentarem esses fatos, né? Porque foi publicado no jornal, depois, se eu não me engano, esse fotógrafo, né, ele colocou nas redes sociais, mas também, se eu não me engano, uma televisão domingo, não sei se esse domingo ou outro, fez uma reportagem muito grande sobre isso. Quer dizer, não vamos assim julgar o porquê, se aproveitou, se foi sensacionalista ou não, mas eu acredito que esses comentários, quer dizer, esses acontecimentos que vão pelas redes sociais afora, comentar nas famílias, acho que isso é um bom incentivo também, né? E porque são testemunhos vivos, não é mesmo? Sim, sem dúvida alguma, irmã, sem dúvida alguma. Olha, quando eu trago, né, a partir dos slides que eu coloquei, daqueles adolescentes, puxa vida, né? Olha, um adolescente de 13, de 14 anos ter essa percepção de que o Natal não é só o comércio, né? De que Jesus nasce, né? E que ele gostaria que as pessoas, de fato, se lembrassem da solidariedade, da reunião da família, né? De tudo o que significa e o que significou a encarnação do Senhor no meio de nós. Né? Então, a catequese, o catequista, eu digo, nós precisamos ouvir. Eu queria partilhar um minutinho só. Quando eu dava aulas de ensino religioso neste mesmo colégio, que eu iniciei alfabetizando, né? Eu tenho meus aluninhos que passaram por mim ainda, era a primeira série, né? Não tinha mudado ainda. Hoje, a primeira série é o último ano da pré-escola, né? Eles já seria o segundo aninho. Então, eu alfabetizei. Depois, eu fui para o ensino religioso também. Eu tinha uma aluna do 9º ano que ela iniciou o primeiro dia de aula quando eu me apresentei de costas. E todas as aulas eu entrava e ela de costas. E ela pediu para alguém me falar que ela não tinha religião. Olha, eu não tenho. E eu mandei para ela, né? Eu mandei a colega, eu falei, olha, diga para ela que ela é tão querida que não me importa ter ou não a religião. Como eu queria poder vê-la nas minhas aulas. Vê-la. Tudo bem, ela continuou. Irmã, foi tão lindo quando eu comecei a perceber que ela foi se virando. Porque ela entendeu o sentido da aula, que eu não queria convertê-la nem para a minha religião, nem para nenhuma religião. Né? Eu queria saber dela. Aí, quando ela começou a se virar nas participações em grupo, e ela falava bem alto para eu ouvir. Ai, deixa eu participar, vai. No último dia de aula, ela já estava de frente, ela participava dos debates, ela participou dos passeios que nós fizemos.
E no último dia de aula, ela chegou com as mãos assim, né? Aí ela, Bá, porque todos me chamam de Bá, né? Então ela chegou, Bá, olha para mim. Eu falei, como você é linda! E eu percebi desde o primeiro dia de aula. Aí ela estendeu flores e falou, você me desculpa? E eu respondi, desculpar do quê? Né? Então, irmã, o adolescente é esse em qualquer lugar. Ele quer ser percebido, ele quer ser ouvido, ele quer falar e ele quer ser acolhido, ele quer que dê a ele um voto de confiança. E é este o sonho que eu tenho também para a catequese. Sem dúvida nenhuma, nós vamos finalizando e justamente mais no final dos seus slides você insistiu dar a eles elementos para que eles se tornem protagonistas. Protagonistas. Então, porque nós estamos vivendo uma escassez de testemunhos, mas eu acho que o testemunho que você ofereceu agora e nos fez felizes de poder participar, eu acredito que vai ficar muito dentro do nosso coração. Então, nós queremos agradecer, Abadias, muito, muito a sua participação aqui, o seu aceite, né, pelo convite que lhe fizemos, e acredito que todos nós ficamos bem, não só impressionados, mas emocionados também com essa viagem importante que ainda para muitos de nós está por ser feita, mas agora com os pontos luminosos que você conseguiu acender aqui, não é? E colocar muito bem. Queria fazer um convite para todos os que quiserem voltar lá no YouTube, né? YouTube CEPAC Paulinas, e vocês podem rever toda essa live e também assim participar na sua família, participar com outros e aconselhar outros. Olha, vamos ouvir isso, porque é uma verdadeira preparação para o Natal. Então, Abadias, muito obrigada, viu? Fique com Deus, um Feliz Natal para você. Nosso horário vai um pouquinho adiantado, mas nós queremos dizer de coração obrigada e um Feliz Natal. Feliz Natal também para todos os que nos acompanharam, vocês são muito bem-vindos sempre e agradecemos pela participação. Queremos dizer também que a próxima live que nós teremos tem o tema Natal, ele chega no chão da nossa realidade. E vai ser com Dom José Carlos Silva, que é o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Nós queremos também dizer que você pode sempre ir lá, www.paulinascursos.com, que você vai encontrar também muitos cursos à disposição, também o curso de especialização sobre comunicação, teologia e cultura, e você é muito sempre bem-vindo com todos nós aqui. Muito obrigada, até a próxima.